Boa noite. Que a paz do Senhor entre agora na sua casa. Que uma presença invisível, mas real, comece a envolver o seu coração neste exato momento. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. E mais do que isso, que Ele te esconda. Sim, te esconda no esconderijo espiritual onde nenhum mal pode te alcançar. Talvez você nem perceba, mas existem batalhas acontecendo ao seu redor que você não vê. Existem intenções sendo formadas em silêncio. Existem olhares que não são tão sinceros quanto parecem. Existem palavras que ainda não foram ditas, mas já foram pensadas. E é por isso que essa palavra de hoje não é comum. Essa palavra é revelação. E eu preciso te pedir algo antes de continuar. Não se distraia agora. Fique até o final. Ouça cada palavra como se fosse direcionada exclusivamente para você, porque na verdade é. Minutos antes de começar essa mensagem, eu busquei a Deus. E não foi uma busca superficial. Foi um clamor, que o Espírito Santo trouxe algo forte, algo direto, algo que precisa ser entregue. Existe uma proteção sendo liberada sobre a sua vida, mas existe também uma necessidade espiritual da sua parte. Posicionamento. Antes de tudo, eu quero que você declare dentro do seu coração, e se puder até em voz baixa: Senhor, livra-me de toda maldade. Não é apenas sobre o mal visível, é sobre o mal oculto, é sobre aquilo que não se revela facilmente. Porque existe um tipo de maldade que não grita, ela sussurra, não ataca de frente, ela espera o momento certo, não mostra o rosto, ela se disfarça de amizade. E talvez você já tenha sentido isso, talvez você já tenha olhado para alguém, e algo dentro de você disse: tem alguma coisa errada aqui. Mas você ignorou, porque o ser humano tende a confiar na aparência. Mas Deus enxerga o coração. E é exatamente aqui que começa a revelação. A Bíblia conta uma história poderosa, uma história que não é apenas sobre o passado, é sobre o que está acontecendo hoje na sua vida. Saul era rei. Davi era apenas um jovem pastor. Se você olhasse humanamente, não existia comparação. Saul tinha poder, posição, reconhecimento. Davi não tinha nada disso. Mas havia algo em Davi que Saul não tinha: a presença de Deus. E isso muda tudo. Porque quando Deus está com alguém, essa pessoa carrega algo que não pode ser comprado, não pode ser aprendido, não pode ser imitado. É luz. E a luz incomoda quem vive na escuridão. A Bíblia diz que Saul tinha medo de Davi. E pensa nisso comigo. Como um rei pode ter medo de um menino? Não era lógica humana, era percepção espiritual. Saul olhava para Davi e enxergava algo que não conseguia explicar. Ele sabia: esse jovem não está sozinho. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você. Existem pessoas que não conseguem explicar o porquê não gostam de você. Você nunca fez nada contra elas. Você não as prejudicou. Você não as atacou. Mas ainda assim, existe um incômodo. Sabe por quê? Porque elas percebem algo em você. Elas percebem que existe uma presença, que existe uma luz, que existe uma promessa. E isso gera medo. Mas não é medo de você. É medo do que está sobre você. E aqui está algo que você precisa entender com muita clareza. O problema nunca foi o que você tem, é o que você carrega. Porque talvez você diga: eu nem tenho tanto assim, nem conquistei tudo o que eu queria. Mas mesmo assim, existem pessoas tentando te derrubar. Por quê? Porque elas não estão olhando para o seu agora. Elas estão percebendo o seu futuro. Elas enxergam, mesmo que inconscientemente, que existe algo grande vindo sobre a sua vida. E isso incomoda, assim como incomodou Saul. E o que Saul fez? Ele começou a agir, mas não de forma direta, porque o falso não confronta. O falso observa, o falso calcula. O falso ataca pelas costas. Saul tentou várias vezes tirar a vida de Davi, mas nunca de forma aberta, sempre com armadilhas, sempre com estratégias ocultas. E isso continua acontecendo hoje. Talvez no seu trabalho, talvez dentro da sua família, talvez entre pessoas que dizem te amar. Sorrisos por fora, intenções por dentro.
palavras bonitas, corações contaminados. E o mais perigoso disso tudo é que nem sempre é visível, mas existe algo dentro de você que percebe. O seu espírito sente, e você precisa parar de ignorar isso. Porque Deus não te mostra por acaso. Se você sente que não consegue se abrir com alguém, existe um motivo. Se você sente que algo não encaixa, existe um motivo. Se você sente que precisa manter distância, existe um motivo. Isso não é paranoia, isso é discernimento espiritual. E pessoas que caminham com Deus desenvolvem isso. Davi tinha isso. Por isso, mesmo sendo perseguido, ele não caiu. Mesmo sendo alvo, ele não foi destruído, porque havia proteção. E essa proteção não vinha de homens, vinha de Deus. Agora presta atenção nisso. Davi declarou algo que revela um nível profundo de fé. Ele disse: "Preparas uma mesa na presença dos meus adversários." Não é depois que os inimigos vão embora. Não é escondido. É na frente deles. Isso muda completamente a perspectiva, porque não é apenas sobre vencer, é sobre ser honrado diante de quem duvidou. É sobre ser levantado diante de quem tentou te derrubar. É sobre viver algo tão forte que até quem não gosta de você vai ter que reconhecer. Tem algo diferente ali. E isso vai acontecer com você. Mas existe um processo, existe um caminho, e esse caminho exige conexão diária com Deus. Não é algo ocasional, não é algo de vez em quando. É todos os dias, porque o ataque pode até ser silencioso, mas ele é constante. E a sua proteção também precisa ser constante. Por isso, você precisa criar um hábito espiritual, começar o dia com Deus, terminar o dia com Deus, se alimentar da palavra, buscar presença. Porque isso cria um ambiente espiritual ao seu redor, um ambiente onde o mal não prospera, um ambiente onde ataques não se sustentam, um ambiente onde Deus se manifesta. E quando Deus se manifesta, tudo muda. A inveja perde força. A falsidade é desmascarada. As armadilhas são quebradas e você continua avançando, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver tudo, mesmo sem saber quem está contra você, porque quem está com você é maior. E eu quero que você grave isso profundamente. Você não está sozinho, assim como Davi não estava. Assim como Deus era com ele, Deus é com você. E isso não é uma frase bonita, é uma realidade espiritual. E quando você entende isso, o medo desaparece. Porque não importa quem está tentando, não importa o que estão falando, não importa o que estão planejando, nada disso é maior do que a proteção que está sobre a sua vida. Agora eu quero que você, dentro do seu coração, declare: Deus é comigo, não como uma repetição vazia, mas como uma convicção. Porque quando você acredita nisso, algo muda dentro de você. A insegurança vai embora, a dúvida perde espaço e a fé começa a crescer. E é essa fé que ativa o sobrenatural. Agora, chegou o momento mais importante, porque tudo isso que foi falado nos leva a um lugar de proteção, um lugar de segurança, um lugar espiritual descrito em uma das passagens mais poderosas da Bíblia, o Salmo 91. Esse salmo não é apenas um texto, é uma declaração de proteção, é um escudo espiritual, é uma promessa viva. E agora eu quero que você receba isso como uma oração sobre a sua vida. Feche os seus olhos se puder e apenas receba, porque não é apenas uma oração, é um decreto espiritual sendo liberado sobre a sua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Existe um lugar em Deus, onde o mal não entra. Existe um lugar espiritual, onde a inveja não alcança. Existe um esconderijo, onde nenhuma armadilha prospera. E esse lugar não é físico, é espiritual. E hoje, você está sendo levado para esse lugar. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Perceba isso. Não é apenas sobre Deus existir, é sobre você confiar, porque muitos acreditam, mas poucos confiam de verdade. E confiança é entrega, é descansar mesmo sem entender,
é acreditar mesmo sem ver, é continuar mesmo quando tudo parece contrário. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Isso fala de armadilhas ocultas, coisas preparadas, planejadas, organizadas contra você, mas que não vão funcionar, porque Deus já viu antes de você. E aquilo que foi preparado em segredo será quebrado em silêncio. Raia da peste perniciosa, ou seja, de tudo aquilo que tenta contaminar a sua vida, seja emocionalmente, espiritualmente ou até fisicamente. Existe uma proteção sendo liberada. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Isso é cuidado, isso é zelo, isso é Deus dizendo: eu estou te protegendo, mesmo quando você não percebe. A sua verdade será o teu escudo e broquel, ou seja, a palavra de Deus se torna a sua defesa. Não é o que falam sobre você que te define, é o que Deus diz sobre você. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Ataques visíveis e ataques invisíveis, nenhum deles terá poder sobre você. Nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Não importa o horário, não importa a situação, não importa o ambiente, a proteção é constante. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso aqui é forte, porque mostra que o caos pode estar ao redor, mas não dentro da sua vida. Você vai ver coisas acontecendo, mas não vai viver essas coisas, porque existe uma separação espiritual. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Ou seja, você não vai precisar se vingar, você não vai precisar revidar. Deus cuida disso, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Quando você escolhe Deus como refúgio, você não precisa se esconder em mais nada. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Morada não é visita. Morada é permanência, é viver em Deus todos os dias. E quando isso acontece, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Isso é promessa, isso é proteção total, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito. Você não está sozinho, existem anjos sendo enviados, existem batalhas sendo travadas por você, sem que você veja, para te guardarem em todos os teus caminhos. Não é em alguns, é em todos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Até aquilo que poderia te derrubar vai ser evitado. Pisarás o leão e a áspide, ou seja, você vai vencer aquilo que parecia impossível, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Deus está dizendo: porque você não desistiu de mim, eu não vou desistir de você. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conhece o meu nome. Existe uma elevação vindo sobre a sua vida. Ele me invocará e eu lhe responderei. Deus responde: talvez não no seu tempo, mas no tempo certo. Estarei com ele na angústia. Nem sempre Deus evita a luta, mas ele entra nela com você. Livrá-lo-ei e o glorificarei. O final da sua história não é derrota, é honra. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Isso é vida. Isso é propósito. Isso é destino sendo cumprido. Agora, respira fundo e apenas receba essa presença. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco agora cada pessoa que está ouvindo essa oração diante de Ti. Guarda, Senhor, dos invejosos, dos falsos, dos que se incomodam com a Tua luz na vida dela, que toda armadilha seja quebrada, que toda palavra contrária caia por terra, que toda tentativa de destruição seja anulada agora. Protege a mente, protege o coração, protege os caminhos, que essa pessoa durma em paz, que acorde fortalecida, que caminhe debaixo da Tua presença e que nada, absolutamente nada, seja maior do que o Senhor na vida dela. Agora, ore comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Se essa palavra falou com você, compartilhe. Leve essa mensagem para alguém que precisa, porque existem pessoas ao seu redor que estão precisando dessa proteção, dessa palavra, dessa presença. E não se esqueça, você não está sozinho. Deus é contigo. Descanse nisso e até a próxima.